Olá, conectados, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre reinos em guerra. Então solta a vinheta aí que daqui a pouco a gente volta. Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Stuart e você está no meu canal Conectados com Cristo. E desde já, meu querido, quero te pedir para você se inscrever no nosso canal, para você compartilhar o nosso conteúdo e para você curtir. Se você ainda não é inscrito, você toca no botãozinho vermelho, você toca no sininho de notificações para não ficar sem nenhum vídeo nosso quando for lançado, ok? Hoje nós vamos falar sobre guerras espirituais. E eu quero ler um versículo aqui que todos nós conhecemos, todo cristão conhece, né, que é Efésios capítulo 6, do versículo 12, que diz assim: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então, todos nós conhecemos esse versículo, né? Todo mundo já fez um curso de batalha espiritual, mas hoje eu quero falar basicamente sobre a guerra. E todo exército, quando vai à guerra, ele precisa de três coisas. Ele precisa de comunicação, ele precisa de estratégia e ele precisa de suprimentos. Então nós vamos falar dessas três coisas dentro da guerra do cristão, dentro da guerra da igreja como um todo, e nós vamos ver como que o reino de Deus avança no mundo espiritual, ok? Então, vem comigo porque a última dica aí, ela é primordial para você vencer a batalha espiritual. Fica até o final do vídeo que você não vai se arrepender. Então, todo exército precisa disso. A primeira é a comunicação. Todo exército sem comunicação, como que ele vai levar as suas tropas para determinado lugar aonde o general pediu que fosse? Então, precisa haver comunicação entre os generais e os oficiais e os soldados. A comunicação é primordial. O exército que não tem uma comunicação, ele está fadado a perder a guerra. Então, a comunicação, podemos dizer que ela é a oração. A oração, ela é a chave do cristão. O cristão, ele se comunica com Deus. A oração, ela faz com que você ouça a voz de Deus e Deus fale com você o que você deve fazer numa batalha espiritual. Uma ordem que Deus te der, como que você vai obedecer aquela ordem. Então a primeira coisa que você tem que entender, a comunicação. Em Mateus capítulo 7, Jesus disse, né? Pedi e dá-se-vos-á. Quer dizer, tem que haver uma comunicação entre o filho e o pai, entre o soldado e o comandante. Tem que haver uma comunicação entre o exército e os seus oficiais para que ele dê a direção para que o exército alcance a vitória. Então a primeira delas, muito importante, é a comunicação. A segunda é importantíssima também, é a estratégia. Então, antes de ir para a guerra, o exército que vai ir contra o outro exército, ele tem que estudar o seu inimigo. Ele tem que saber com quantos soldados ele vai, quais as táticas de guerra que ele vai usar, né? Se ele vai usar mais o seu exército, ou a sua marinha, ou a sua aeronáutica. Ninguém vai para uma guerra sem uma estratégia. E o cristão também não pode entrar na guerra espiritual sem uma estratégia. Deus sempre vai dar uma estratégia para o cristão. Vamos ver isso na Bíblia. Quando Josué está para conquistar Jericó, a Bíblia diz lá em Josué, no capítulo 5, no versículo 13, que quando Josué olha para o lado, ele vê um homem. E ele vê ele com a espada desembainhada. Ele pergunta para aquele homem: você é um dos nossos ou dos nossos inimigos? E ali, né, é uma cristofania. Jesus aparece ali para Josué e ele fala: não, eu sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. E descalça as tuas sandálias, porque o lugar que você está é terra santa. E a Bíblia diz que Josué ali, ele se ajoelha e adora aquele homem, por isso que nós sabemos que é Jesus. E ele dá estratégia para vencer aquela guerra. Outros que venceram também através da estratégia do Espírito foi Gideão. Deus mandou que Gideão lutasse contra o exército dos midianitas
E ele chamou o povo para lutar, veio 32 mil, Deus falou com ele, tem muita gente, manda voltar os covardes voltaram, aqueles que tinham medo, ficou 10 mil, Deus falou com ele, leva eles para as águas, aquele que levar a mão na boca você coloca à parte, mas aqueles que enfiaram a cabeça na água você manda embora, ficaram só 300. Deus deu uma estratégia para Gideão para que ele vencesse a guerra contra os midianitas. Outro também que recebeu direção de Deus para vencer uma guerra foi o rei Josafá. Quando ele viu que um grande exército estava vindo contra ele, e ele proclamou um jejum, e o profeta se levantou e falou assim, olha, nessa peleja vocês não terão que pelejar, ficar quietos e estáis parados, e vedes o livramento que o Senhor vos dará. E a Bíblia diz que aquele próprio exército que veio contra Josafá se autodestruiu, e eles levaram 3 dias para pegar o despojo daquele exército. A estratégia é importantíssima, meu irmão. Então, toda vez que você for entrar numa guerra espiritual, primeiro, oração, você tem que ter comunicação com o rei. Segundo, você tem que ter uma estratégia, um plano de ação para que você não saia perdendo uma guerra. A terceira coisa que é importantíssima é os suprimentos. Todo exército, quando vai à guerra, ele precisa levar armas, comida, munição, o transporte dos seus soldados e do armamento pesado. Sem suprimentos, um exército ele não tem como vencer uma guerra, porque tem guerras que duram meses, anos. Então ele tem que se preparar para levar a comida dos soldados, para levar as armas, para levar, a munição. Então tudo isso, o suprimento do cristão, ele é o quê? É a oração, é o jejum, é a dedicação na igreja, é você trabalhar para Cristo. É você, meu querido, ler a palavra de Deus, porque Jesus falou que ele era a sua carne era verdadeira comida e seu sangue era verdadeira bebida. É o sustento do cristão. Jesus falou em João 7,38, aquele que tem sede, vem a mim e beba. E ele falou também, aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Então, o suprimento na vida do cristão, ele é a oração, é a palavra de Deus, é o jejum, é a dedicação a tudo aquilo que o Senhor tem nos dado. E em Efésios também, ele nos dá a armadura que nós devemos usar na batalha espiritual. Fala sobre o cinturão da verdade. Todo cristão, meu querido, não pode falar mentira, porque quem fala mentira é filho do diabo. Porque está escrito lá em João 8,44, que o diabo é o pai da mentira. Ele fala também da couraça da justiça, porque a nossa justiça é como trapos de imundícia diante de Deus. Então temos que ter a justiça de Deus em nós, e não a nossa justiça. Também temos que ter o capacete da salvação, porque fatalmente o apóstolo Paulo, usando o soldado romano ali como exemplo, ele diz que se o soldado levasse um golpe na cabeça, ele morreria. O capacete da salvação protege a nossa mente, os nossos pensamentos, contra os dardos inflamados de Satanás. O escudo da fé, para você se defender dos dardos inflamados do maligno, contra a espada do diabo, que é uma arma de defesa. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus, para você manejar contra Satanás, quando ele vier com uma mentira, assim como Jesus venceu o diabo ali no deserto, ele diz, está escrito, você também vai falar com o diabo, está escrito. E os sapatos do Evangelho da Paz, que falam do que? Levar o evangelho às pessoas que precisam. Todo cristão tem que levar a paz aonde ele entra, A palavra de Deus também fala dos anjos, os anjos que vão nos ajudar, A palavra de Deus fala lá no Salmo 37, que o anjo do Senhor acampa-se ao redor do que os teme e os livra. E fala também no Salmo 91, que ele dará ordem aos anjos ao nosso respeito para que nos guardem em todos os nossos caminhos. Quer dizer, nós teremos os anjos do Senhor para nos ajudar. Glória a Deus. E a última coisa aqui, uma revelação profunda, irmãos? Nós temos o exército, a marinha e a aeronáutica. O que o exército simboliza? O exército simboliza a infantaria, aqueles que abrem igrejas, aqueles que vão para os rincões, para os sertões, aquele que vai para a Amazônia, cidades ribeirinhas, aqueles que vão lá para o Afeganistão, aqueles que vão para esses países que ainda não foi pregado o Evangelho, que morrem por causa de Cristo. Esses são aqueles que vão abrindo, abrindo caminho para a igreja passar. Esse é o exército de Deus, A marinha são aqueles que descem nas profundezas, para trazer os segredos do Senhor
para o seu exército, né? Desce ali como se fosse um submarino nas profundezas do Senhor. E a aeronáutica que sobe para receber as revelações de Deus, que são os bispos, os pastores, aqueles homens que dirigem as igrejas, aqueles que recebem profundas revelações do Senhor. A igreja, ela é um corpo, ela é um exército, e ela precisa de comunicação, ela precisa de estratégia e ela precisa de suprimentos. O Senhor é a nossa força, querido. A alegria do Senhor é a nossa força. Amém? Então, meu querido, você precisa de tudo isso para vencer uma guerra, e tudo isso o Senhor te dá. E a palavra de Deus fala que o nosso general é Jesus Cristo. Amém? Então, se você gostou desse vídeo, que você possa curtir, compartilhar. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, que você se inscreva, mande para os seus amigos, ajude-nos a levar o Evangelho. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no botão se inscrever-se, ative o sininho de notificações, siga a nossa página no Facebook, amém? Nós temos uma página no Facebook, Conectados com Cristo, e que o Senhor te abençoe e até o próximo vídeo. Um abraço da família Conectados com Cristo.